Avaliação N. Entropia. Um recipiente com 246 gramas de gelo a 0 graus Celsius é colocado sobre a mesa e, passado algum tempo, está fundido em água também a 0 graus Celsius. Lembre-se que o calor latente de fusão do gelo é de 334 joules por grama e determine. A pergunta A. A quantidade de calor absorvida pelo gelo durante a fusão, em joules. Então, o calor latente de fusão, nós estudamos a unidade K, e ele é dado por quantidade de calor igual a massa vezes o calor latente de fusão. Então, a massa são 246 gramas, o calor latente são 334 joules por grama, então é só multiplicar. 246 vezes 334, a quantidade de calor é de 82.164 joules, ou, com 4 algarismos, 86.160 joules. Resposta para a pergunta A. A pergunta B. A variação de entropia do gelo durante a fusão, em joules por Kelvin. Então, nós temos a equação 2 do texto N, que nos diz que a variação de entropia é igual à variação de temperatura dividida pela temperatura absoluta. Então, a variação de energia, a variação de calor, foi de 82.164 joules. A temperatura absoluta é 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão do gelo, que são 273,15 Kelvin. Então, dividindo 82.164 por 273,15, eu tenho uma variação de entropia de 300,80 joules por Kelvin. Então, 300,8 é a resposta para a pergunta B. O Jarbas despeja 2,71 litros de água em ebulição, 100 graus Celsius, em uma piscina com 10,5 metros cúbicos de água, a 5,8 graus Celsius. Despreze a variação de temperatura da água na piscina e determine, pergunta C, a variação de entropia da água que estava em ebulição. Então, eu tenho que usar a equação 3 do texto, porque esta água sofre variação de temperatura. Então, a equação 2 só me é útil quando não tenho variação de temperatura. Então, nesse caso, a variação de entropia vai ser capacidade térmica vezes logaritmo natural da temperatura final menos o logaritmo natural da temperatura inicial. A capacidade térmica é massa vezes calor específico. Como a densidade da água é de 1 kg por litro, 2,571 litros são 2,71 kg, vezes o calor específico da água, que é 4.186 joules por litro, eu vou ter 2,71 vezes 4.186 são 11.344,6 joules por Kelvin. A temperatura inicial da água é de 100 graus Celsius, mais 273 para ter Kelvin, 373,15 Kelvin. Temperatura final, 5,8 graus Celsius, mais 273, 278,95 Kelvin. Então, substituindo na equação, eu tenho que agora primeiro achar os logaritmos naturais. Então, 278,95, logaritmo natural é 5,631. 373,15, não pegou a vírgula, 373,15, logaritmo natural é 5.922. Então, ΔS vai ser 11.344 vezes. Isto aqui é negativo, mais 5,6310
3355 igual. Então, a variação de entropia vai ser 11.344 vezes menos 0,29, 0,94. Então, vezes 11.344,06. A variação de entropia é de menos 3.300,52 joules por Kelvin, ou seja, 3.301 joules por Kelvin. A pergunta D. A variação de entropia da água da piscina. Bom, ali eu considerei que não tem variação de temperatura da água, então eu posso usar a equação 2. Porque se eu jogar uma chaleira de água fervente na piscina, em uma piscina, praticamente não vai se perceber aquecimento na piscina. Então, a ΔS, variação de entropia, vai ser variação da quantidade de calor dividido pela temperatura. A variação da quantidade de calor é calor específico da água, vezes massa da água vezes calor específico, vezes a variação de temperatura. Então, aqui, a quantidade de calor que a piscina recebe é a quantidade de calor que foi cedida pela água quente. Então, se eu calcular quanto calor a água quente cedeu, eu também saberei quanto calor a água fria recebeu. Então, a massa 2,71 vezes a variação de temperatura. Então, vamos limpar aqui. 100 menos 5,8 igual. Então, a quantidade de calor vai ser vezes 4.186 vezes 2,71. 1.068.610 joules. A variação, a temperatura, já calculamos, 275 para 95, é 278 aqui, Kelvin. Então, a variação da entropia 2, isso é da água na piscina, vai ser 1.068.610 dividido por 278,95. Então, 3.830,83 joules por Kelvin. Então, a pergunta D tem como resposta 3.831 joules por Kelvin. A pergunta E. A variação de entropia do universo. Então, eu tenho a variação de entropia 1 e 2, somar as duas variações de entropia. Então, vai ser o menos 3.300,52 mais, então aqui, menos 3.300,52. A variação de entropia é de 530 joules por Kelvin. Então, esse é um processo em que houve um aumento de entropia e, portanto, é um processo irreversível. Não tem como voltar atrás. Tirar da piscina sem um outro processo de aquecimento, de novo 2,71 litros de água fervente. Durante a admissão, 9.640 micromol de ar passa da atmosfera, onde estão submetidos a uma pressão de 100.200 pascais, com temperatura de 28,6 graus Celsius, para o interior do cilindro de um motor, onde ocupa um volume de 325 centímetros cúbicos. Considere que durante a passagem da atmosfera para o cilindro, este ar sofre uma transformação adiabática e determine o volume de 9.640 micromol de ar na atmosfera. Então, eu vou usar a equação 4 da unidade M.
pressão vezes volume igual a quantidade de ar vezes a constante universal vezes a temperatura absoluta, onde eu consigo isolar o volume como sendo quantidade de ar vezes constante universal vezes temperatura absoluta, dividido pela pressão. Então, a pressão são 100.200 pascais, a quantidade de ar 9.640 micromol, a constante universal dos gases 8,314 joules por mol Kelvin e a temperatura absoluta 28 graus Celsius mais 273,15, então são 301,75 Kelvin. Substituindo na equação, o volume vai ser 9.640 vezes 8,314 vezes 301,75, 24.184.345 dividido por pressão absoluta 100.200. Então, o volume na atmosfera é de 241,36 centímetros cúbicos, ou seja, 241,4 centímetros cúbicos responde a pergunta F. Pergunta G. A pressão deste ar no final da admissão. Então, agora, usar a equação 27 da unidade M. Pressão inicial vezes volume inicial elevado na gama, igual pressão final vezes volume final elevado na gama. Onde, então, eu posso isolar, a pressão final vai ser pressão inicial vezes volume final inicial dividido pelo volume final elevado na gama. Os dados que eu tenho, a pressão inicial 100.200 pascais, o volume inicial 241,36 centímetros cúbicos, o volume final 325 centímetros cúbicos e o gama 1,4, porque eu considero o ar um gás diatômico. A pressão final, então, vai ser 100.200 vezes 241,36 divide por 325 igual. Então, pressão final vai ser 100.200 vezes 0,745 elevado na 1,4. Então, no vezes 1,4, então 0,6593. Então, 100.200 vezes 0,6593. Então, vezes 100.200 igual. Então, a pressão final 66.063,9 pascais. Então, a resposta, pergunta G, 66.060 pascais. Pergunta H. A temperatura deste ar no final da admissão em graus Celsius. Então, usar a equação 4 da unidade M de novo. Pressão vezes volume igual a quantidade de gás vezes constante universal vezes temperatura absoluta, onde eu vou isolar a temperatura. Pressão vezes volume dividido por quantidade de gás vezes constante universal. Os dados, a pressão são 66.063,9 pascais, que foi calculado no item anterior. O volume, 325 centímetros cúbicos, foi dado. A quantidade de gás, 9.640 micromol, foi dado no exercício. Constante universal, 3.814. Substituo na equação da temperatura. Então, vai ficar 66.063,9 vezes 325 igual 21.470.000 e embaixo 9.640 vezes 8,314.
214. 80.146. Então, a temperatura é 2.14770,66 dividido por 146,96. Tá? Então, a temperatura vai ser, na verdade, de 267 Kelvin. Botei no lugar errado na hora de fazer a conta. Então, 267,89 Kelvin mais 200, aliás, menos. Então, 267,89 menos 273,15 menos 5,26 graus Celsius é a temperatura final da admissão. Pergunta I. A variação de entropia do ar durante a admissão, em joules por Kelvin. Então, usando a equação 4 do polígrafo, que me diz que variação de entropia é quantidade de ar vezes calor específico do ar a volume constante, vezes logaritmo natural de temperatura final dividido por temperatura inicial, mais constante universal dos gases vezes logaritmo natural de volume final dividido pelo volume inicial. Então, para essa equação, eu preciso de uma série de dados que começamos pela quantidade de ar, 9.640 micromol, que corresponde a 0,00964 mol. Então, dividir por 1 milhão para passar de micromol para mol. O calor específico do ar a volume constante é de 20,785 joules por mol Kelvin. É um dado que está no polígrafo. A temperatura final, 267,89 Kelvin, foi calculada no item H. A temperatura inicial, 301,75 Kelvin, foi dada em graus Celsius e convertida nos itens anteriores. Constante universal dos gases. Volume final foi dado no exercício, 325 centímetros cúbicos. E o volume inicial, 241,36 centímetros cúbicos, foi calculado nos exercícios anteriores. Então, substituindo na equação, eu vou ter 0,00964 vezes, abre parênteses, 20,75 vezes logaritmo natural de 267,89 dividido por 301,75, 887788, depois mais 8,314 vezes logaritmo natural de 325 dividido por 241,36 igual 1,34. Então, na minha equação agora ficou aqui. Logaritmo natural de 0,887788 é menos 0,119022. E o logaritmo natural de 1,346536 é 0,297535. Então, a minha equação agora passa a ter esta forma aqui, 0,00964 vezes 20,75 vezes menos 0,11 mais 8.314. Então, aqui, este número tem que multiplicar por, vamos lá, 20,785 vezes 0,11
90,22 igual menos 2,473872 e 8,314 vezes 0,297536 2,473714. Então agora a minha equação ficou dessa forma aqui. E 2,473714 menos 2,47 ficou 2,473714 menos 2,473872 igual 0,000158 vezes 0,00964 igual. Então, 1,52 vezes 10 na menos 6, ou seja, 0,501523. Só não ficou exatamente igual a zero, porque a resposta deveria ser zero, porque é uma transformação adiabática, isto é, uma transformação sem variação de entropia, sem troca de calor com o meio ambiente, portanto não tem variação de entropia, não deu zero por causa dos arredondamentos. Então a resposta para a letra I é 0 joules por Kelvin.